E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? É o Bárcelo com mais uma aula de resistência dos materiais. E apesar do título ser o mesmo da aula passada, coeficiente de Poisson e razão de Poisson, é porque, na verdade, eu vou usar agora esse coeficiente, essa razão de Poisson, para mostrar uma equação geral para as deformações. Você fala, como assim? Então é assim, pensa comigo, ó. Eu posso ter um exemplo como esse aqui, onde eu tenho um corpo, onde eu tenho forças aplicadas em todas as direções. Então aqui, pessoal, esse 480 kN está na direção Z, 120 na direção Y e 30 na direção X. Se eu tenho deformações e tenho áreas, eu tenho tensão aplicada em Z, em Y e em X. Então, essas tensões vão gerar várias deformações, certo? E a minha pergunta é o seguinte, como é que essas deformações estão, né, relacionadas? Existe uma maneira de calcular a deformação total na direção X? Por quê? Pensa comigo, ó. Mesmo aplicando, né, uma tensão em Z, uma força em Z, vai haver uma deformação em X. Vai haver uma deformação em X pela tensão aplicada em X e vai haver uma deformação em X resultante da tensão aplicada em Y. Então, eu tenho três deformações para cada direção. Então, como é que eu faço para calcular essa deformação total que a peça vai sofrer se eu aplicar forças em todas as direções? Outra coisa, gente, aqui, ó, se vocês olharem, esta aqui, ó, é uma força de compressão, certo? Então, vai gerar diminuição no comprimento. Esta é uma força de tração e aqui também de compressão. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Tá? Eu vou mostrar em que momento utilizar essas, né? Se é de compressão ou se é de tração. Tá? Então, ó, calcular as deformações geradas pelas forças aplicadas. Tá? E aqui ele dá o módulo de Young 10 a quarta, só que tomar cuidado, né, pessoal? 10 a quarta mega. E o Mi, né? 0,25 a razão de Poisson. Então, o que eu vou fazer? Vou começar por onde comecei exatamente, né, na aula passada. Eu vou pegar a direção Z e vou calcular, certo? As deformações devido à tensão aplicada em Z. Então, quando eu faço direção Z aqui, ó, vou calcular as deformações devido à tensão aplicada na direção Z. Então, o que eu disse para vocês? Como a tensão está aplicada na direção Z, a primeira coisa que eu posso fazer é que ρz, certo? É I, epsilon Z. Então, eu consigo, a partir daqui, vou imaginar que, obviamente, ela esteja na região linear, certo? Por essas tensões, essas forças aí. E eu vou poder, na verdade, calcular, né, dessa forma, inicialmente, certo? Ó, para tensão em Z, eu tenho uma deformação em Z, tá? Exatamente na direção, certo? Da tensão aplicada. Então, a tensão em Z, nesse caso, será tensão é força sobre área. A força em Z, pessoal, ó, tem que tomar cuidado, 480 quilonewtons. 480 vezes 10 a terceira sobre a área. Que área é essa? É a área perpendicular à força. Então, esta vai ser a minha área em Z. Então, esta aqui é a minha área Z. A minha área Z, então, é 8 por 12. Então, aqui é 8 centímetros, 8 vezes 10 a menos 2 por 12 vezes 10 a menos 2. Isso dá 480 vezes 10 a terceira, dividido por, certo? 8 vezes 12. 8 vezes 12, 96. 96 vezes 10 a menos 4. Então, a tensão em Z será
480 por 96. Isso dá exatamente 5, certo? Então, eu vou diminuir aqui, ó, vou apagar e já vou colocar lá o valor lá, tá? Então, isso vai dar 5 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 4. Então, a tensão em Z será 5, opa, aqui é mais positivo, né, pessoal? Sobe. 5 vezes 10 a 7, 50 vezes 10 a 6 Pascal ou 50 megapascal. Encontrado a deformação, eu sei calcular, calculado a tensão, eu sei calcular a deformação. Então, a deformação na direção Z é, aqui, né, pessoal, observando aqui, ó, a deformação é a tensão sobre o módulo de Young. 50 vezes 10 a sexta. O módulo de Young foi dado 10 a quarta. Só que assim, ó, é 10 a quarta mega, que é 10 a sexta. Certo? Eu posso cortar aqui, ó. Isto é 50 vezes 10 a menos 4, ou 5 vezes 10 a menos 3. Certo? Isto o que, senhores? Tá? Isto aqui é dimensional, no caso, centímetro por centímetro. E aqui é que mora o perigo. Por quê? Porque a minha força aqui é de compressão, certo? Então tem que tomar cuidado, porque o EZ, que é o ΔZ sobre Z0, certo? Vai ser uma quantia o quê? Negativa, não vai ser positivo. Né? Aqui é a força de compressão. Então, ó, o EZ, na verdade, vai valer menos 5 vezes 10 a menos 3 centímetro por centímetro. O negativo dizendo que é uma força de compressão. Portanto, existe uma diminuição nas dimensões. Tá? Só que aí o que eu disse? Ó, tensão em Z também vai gerar deformações em Y e X. Como é que eu calculo isso? Gente, eu calculo essas deformações ou sabendo o comprimento final inicial ou usando a razão de Poisson, certo? Por exemplo, ó, na direção X, o meu módulo de Young é menos, certo? EX por EZ. Legal? Então, o módulo de a razão de Poisson, desculpa, é 0,25, que é um quarto. Isso é menos EX por EZ, que vale menos 5 vezes 10 a menos 3. Então, ó, se eu multiplicar isso por menos 1, vai dar positivo. Portanto, a deformação em X, 0,25 vezes 5 vezes 10 a menos 3, certo? O 0,25 diz que vai ser um quarto da deformação em direção Z, né? Ou 4 vezes menor, certo? Tanto faz aí. Então, ó, 0,25 vezes 5 dá 1,25, né? 1,25 vezes 10 a menos 3 centímetro por centímetro. Legal? Positivo, porque se eu amasso o corpo, se eu comprimo esse corpo, certo? Enquanto na direção da compressão ele está diminuindo, nas outras duas ele está aumentando de tamanho. E é isso que quer dizer isso aqui, certo? Na direção Y, a mesma coisa, razão de Poisson menos y, deformação em Y, deformação em Z. Então, aqui, pessoal, 0,25 vai ser menos sobre menos 5 vezes 10 a menos 3. Como eu disse, né, não precisa refazer as contas, porque como a razão de Poisson é igual, certo? As deformações relativas serão iguais, os tamanhos finais e as variações não, porque depende do comprimento inicial. Mas isso também vai dar 1,25 vezes 10 a menos 3 centímetro por centímetro. Então, olha só, devido à tensão aplicada em Z, já terminei. Eu calculei EZ, EX e Y. Vou fazer mais um. Se eu pegar na direção X, então, ó,
essa é a minha fx, portanto, eu terei uma tensão em x. O que eu vou fazer? Vamos lá, ó. Então, ó, quando eu digo direção x aqui, ó, eu estou dizendo, ó, gente, certo? A tensão aplicada na direção x. Então, eu posso, certo? Calcular da mesma forma que eu fiz, certo? Eu vou fazer só para x, tá? Porque o que vale para x vai valer para y, vai valer para z, tá? Para este caso, o que eu tenho? Eu tenho que o meu EX vai ser igual à tensão em x pelo E, certo? Então, quanto é que vai dar isto aqui, tá? Tensão é força sobre área. Então, aqui, ó, a tensão é a força sobre área. Que área agora, pessoal? Esta área é minha área X, sempre perpendicular à aplicação da força. Nós já fizemos isso várias vezes, né? Esta é minha área X. Área X, ó, 5,12. Então, é 30 vezes 10 a terceira sobre AX, que é 5 vezes 10 a menos 2 multiplicado por 12 vezes 10 a menos 2. E isso aqui vai dar 12 vezes 5, 60, né? Tá? Então, isso dá 30 vezes 10 a terceira sobre 60 vezes 10 a menos 4. Então, a tensão em x será meio vezes 10 a 3 vezes 10 a quarta, já que isso aqui é menos, né, gente? Ó, tá? Tranquilo, ficou ruim aí, mas é menos 4. Isso é 5 vezes 10 a sexta Pascal, ou seja, 5 megapascal. Para terminar, eu só vou calcular EX, não vou calcular EY e Z nesse caso, tá? Porque eu quero só uma equação geral. O EX, então, é 5 vezes 10 a sexta dividido pelo 10 a quarta, 10 a sexta. Então, corta a corta. O EX será 5 vezes 10 a menos 4 centímetro por centímetro adimensional. Toma cuidado, positivo ou negativo. Gente, ó, X é uma força de tração, então vai estar aumentando. Então isso aqui vai ser positivo. Vai gerar, certo? Tá? Y e Z negativos. Aqui, ó, você vai ter, se eu for calcular, né? Você vai ter EY negativo e EZ negativos, tá? Mas olha que legal, só trabalhando com as deformações em X. A deformação em X na direção X pode ser escrita como EX com X sobre E. Tá? Voltando aqui comigo, olha que legal. Olha aqui, ó, certo? Ó, a deformação em X devido à tensão aplicada em Z pode ser escrita como EX. Olha que legal, ó. Vou passar isso aqui multiplicando, né? Menos mi epsilon z. Ou de outra forma, ó, menos mi. O que era a deformação em z? A deformação em z tá aqui, moçada, ó. A deformação em z vai ser o que? A tensão sobre e. Então, se eu vier substituindo, eu posso chamar isso aqui, ó, de tensão em z pelo e. Tá? Então, ó, essa é a x, certo? Devido à aplicação de força em Z. Deixa eu fazer outra cor. Certo? Então, se eu pudesse usar, essa linha seria EZX. EXZ. Tá? Essa daqui seria a EXX, né? Tá, EXX é a tensão sobre E. Certo? E agora, olha que legal, tá?
X vai gerar deformações em Y e Z. Então, ó, vamos calcular, vai, eu deixei espaço aqui, vamos calcular. Então, quanto vai dar? Bom, em Y, na direção Y, a razão de Poisson é menos epsilon Y agora por quem? Por X, certo? Agora é a lateral pela tensão na direção que a força foi aplicada. Isso vai ser 0,25 menos. Isso é o que eu quero, certo? E x nós calculamos 5 vezes 10 é menos 4. Então, será 0,25 vezes menos, né? 5 vezes 10 é menos 4, 5 vezes 5, 25, menos 1,25 vezes 10 a menos 4, certo? Centímetro por centímetro. Precisa calcular em Y? Não, né, gente? Em Z não precisa. Por quê? Se a razão de Poisson é constante, o x é constante e Z vai dar a mesma coisa, tá? Ah, vamos fazer. Vamos fazer, ué, menos εz sobre εx. Então, ó, substituindo, isso é 0,25 menos εz. Isso é exatamente o 5 vezes 10 a menos 4. Portanto, a deformação em Z também 1,25 vezes 10 a menos 4 centímetro por centímetro. Tá? Tranquilo? Joia? Eu faria a mesma coisa na direção Y, né? Então, na direção Y, eu teria a minha, certo? EY sendo 1 sobre ρy. E olha comigo, ó, como é que eu calcularia? Lembra-se, eu quero a deformação total em x inicial. O que vale x vai valer para y e para z, certo? A razão de proporção aqui seria ex por quem? Por y. Então, ó, ex seria menos a razão de Poisson y, menos, ó, y é 1 sobre o y sobre y. Tá? Então, olha aqui comigo. Na direção, ó, tensão na direção Z, certo? Então, vou pegar só x, vou escrever para x, o que escrever para x vale para as outras, ó. A deformação em x, certo? Devido à força aplicada em z, ou a tensão aplicada em z, vai ser menos razão de Poisson EZ ou menos a tensão sobre o módulo de Young, que é o meu EZ. Se eu pegar na direção x, o meu EX, x, vamos por assim, né? É ρx sobre I. E na direção y, o EX é menos a razão de Poisson sobre I. Isso se fosse a força fosse sempre de tração, tá? Depois eu brinco com isso. Então, deformações total, ó, deformação total em x. Como é que a gente com essa total? Vai ser a componente, ó, da tensão devido à tensão em x, mais a componente x devido à tensão y, mais a componente x devido à tensão em z. Se vocês substituírem, a xx está aqui, certo? A xy está aqui e a xz está aqui. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso, certo? Ó, colocar o 1 sobre E em todos, tá? E vai sobrar ρx menos razão de Poisson ρy menos razão de Poisson ρz. Isso se você tiver força ou tensão de tração. Se eu tivesse força, como eu acabei de mostrar para vocês lá, né, de compressão, isso ficaria assim, né, moçada, ó, menos ρx mais xi ρy mais xi ρz. Isso aqui para uma força de uma
Oh, meu Deus do céu. Força, ou seja, tensão de compressão. Só inverte o sinal, tá? Eu fiz mostrando as contas. Se vale isso para x, certo? Vale para y. Y vai ser, tá? A mesma coisa. Então, ó, resumidamente, de uma forma geral, certo? Se eu pressionar o corpo, ou, né, aí depende dos sinais, aquilo que eu comentei com vocês, já mostrei, certo? A deformação total é resultado das deformações de todas elas, certo? Então, ó, eixo x mais eixo y mais eixo z. Essa daqui é simplesmente a tensão em x sobre e mais nada, né? Aqui se for, né, se for compressão, tração, desculpa, ni, rho, y, e, menos ni, rho, z, e. Eu tirei, né, ó, a modo de Young para fora, vai ficar ρx menos que si, ρy menos que si, ρz. Certo? Para a direção y, é a mesma coisa, né, gente? Ó, e y de t vai ser 1 sobre e, o y menos que ρx é o que falta, né? Ρz. E aí, para terminar, ez de t, 1 sobre e, ρz menos que si, ρx menos que si, ρy, tá? Então não é tão complicado assim, certo? Isso se eu tiver, certo, forças aplicadas. Senão eu vou zerando, né? Se eu tiver atenção só na direção x, então aqui, pessoal, ó, eu mataria y e z, ficaria com 1 sobre e ou x, tá? Então, tá? E matando, eu ficaria com esse daqui, né, ó, mata aqui, certo? E mata, tá? Aqui, ou seja, faz tranquilo, não tem como errar isso aí, tá? Pessoal, na verdade, para a gente terminar essa aula, eu montei um exercício, certo? Aqui, megapascal, que já são as tensões. Então, a primeira coisa na hora de resolver exercício, antes de começar qualquer coisa, ó, essa já é a tensão em Z de 5 megapascal, certo? E lembrar que esta é uma força de compressão, ou uma tensão de compressão, né? Certo? Se você olhar na direção, ó, na direção x, essa daqui, ó, é a tensão na direção x. Opa, 4 megapascal. Certo? E também é de compressão. Você fala, ah, Bastro, e daí? E daí lembrar que se isso é verdade, certo? O epsilon z vai ser negativo, porque vai haver diminuição, certo? O epsilon x vai ser negativo, porque também vai haver compressão, certo? E se você olhar na x também, né, gente? Ó, aqui, ó, essa aqui é a tensão em Y de 6 megapascal, também é compressão. Vou chamar aqui EZZ, EXX e epsilon YY, né? Será também negativo, tá? Então, cuidado com isso, olhem isso primeiro, coloque. Agora a gente lê o exercício e termina. Vamos fazer. O prisma mostrado na figura foi retirado do interior de um elemento estrutural submetido a forças externas. Calcule as deformações específicas longitudinais, certo? Nas direções x, y e z. Eu quero todas as deformações, certo? Então, eu quero EX total, EY total e EZ total. É essas coisas que eu quero, certo? Considerar para o material do prisma o modo de elasticidade longitudinal, ou seja, o E, 10 a quinta mega e o coeficiente de Poisson, 0,25.
Então, para resolver esse exercício, eu posso considerar o E, né, o módulo de Young, 10 a quinta, você tem que tomar cuidado que é 10 a quinta megapascal e razão de Poisson 0,25. Pessoal, eu vou escrever isso na forma geral e vou fazer, certo? Você fala, mas como assim? EX total, certo? Como é que eu escrevo? EXX mais EXY mais EXZ. Então, a EX total será, certo? A X é a deformação da X sobre E, tá? Só que tem que tomar cuidado, aqui é compressão, então isso aqui é menos, aqui vai ser mais, certo? A razão de Poisson, a tensão em Y sobre E, mais a razão de Poisson, a tensão em Z sobre E. Então, é legal escrever desse jeito, porque aqui, ó, certo? O que vai em cima é os índices das tensões, assim vocês não erram nunca, certo? Então, acabou, porque a deformação total vai ser menos. A tensão aplicada em X. A tensão aplicada em X, tá aqui, ó, 4 megapascal. Tá tudo em mega, deixa assim, certo? Então, isto é 4 megapascal, tá? O E vale 10 a quinta mega. Então, ó, 10 a quinta mega. Mais, isso aqui, 0,25. A tensão em Y, a tensão em Y, 6 mega. Certo? Ó, aqui é mega, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, é 6 mega, tá? O E é 10 a quinta, também mega. Então, eu estou substituindo aqui, porque, pessoal, mega com mega vai embora, certo? Mais 0,25 da tensão aplicada em Z. A tensão aplicada em Z vale 5, certo? 10 a quinta. O 10 a quinta eu posso tirar em evidência, como eu já tinha feito, certo? Ó, 1 sobre 10 a quinta. Isso vai ficar menos 4 mais 1 quarto de 6, certo? 1 quarto de 6, ou seja, 0,25 vezes 6 dá 1,5, né? Dá 3,5, né? Dá 1,5 vezes 10 a menos 5. Tem que tomar cuidado. Ah, não, já tirei. Desculpa, certo? Ó, já tirei tudo 10 a quinta, tá? 1,5 mais 0,25 vezes 5, 1,25. Certo? Tranquilo? Então, isso vai dar 1 sobre 10 a quinta. 4 com... Vamos lá, vamos fazer aqui, então. 4 menos 1,5 menos 1,25. Dá 1,25. Só que negativo, né, pessoal? Portanto, menos 1,25 vezes 10 a menos 5 centímetro por centímetro, já que isso é adimensional. Negativo total, sim, né? Porque ó, na direção existe compressão, então aqui, ó, na maior deformação ela é negativa, né? Então tem que ser negativo. Pessoal, para y eu vou fazer a mesma coisa, ó. O y total vai ser o y mais o yx mais o yz. Então, como é que fica isso daqui, pessoal? O y é a tensão y sob E, vai ser negativo porque de novo é compressão, mais razão de Poisson, ó, x, tensão em x sobre E, mais, olha aqui, ó, y, razão de Poisson, tensão em y sobre E. De novo, é só substituir. Então, a minha deformação total em y vai ser menos. A tensão em y era 6 megapascal. 6 por 10 a quinta, mais 0,25
A tensão em X, 4 megapascal, mais 0,25, o outro é 5 por 10 à quinta. Eu vou tirar o 10 à quinta em evidência, 1 sobre 10 à quinta, isso vai sobrar menos 6 mais. Dá 1, né? 1 quarto, 1, mais 1,25. Isso aqui vai dar 6 menos 1 menos 6 menos 1 menos 1,25. 3,75 menos 3,75 vezes 10 a menos 5 centímetro por centímetro. E por último, a deformação total em Z vai ser EZ devido ao próprio Z, mais EZ devido a X, mais EZ devido a Y. Então, a minha deformação total será tensão menos, porque também é compressão, né? Mais tensão em X sobre E, mais tensão em Y sobre E. A deformação total será menos. Na direção... Aqui tem alguma coisa errada, né, pessoal? Aqui é Z, ó. Agora que eu vi, né? Eu falei certo, mas escrevi errado, tá? Isso. X, Y, X, Z. Perfeito. Em Z, só para confirmar, é 5 megapascal mesmo, então tá bonito. O valor tá correto, então era só isso mesmo. 5 por 10 à quinta mais 0,25. O outro era 4 sobre 10 à quinta mais 0,25. O outro era 6. Alta tensão, né? É só tirar 1 sobre 10 à quinta. Isso vai dar menos 5 mais 1 mais 1,5. Isso vai dar 5 menos 1 menos 1,5, 2,5. Menos 2,5 vezes 10 a menos 5 centímetros por centímetro. Fácil fazer, pessoal, muito tranquilo, né? Muito fácil. Então, usando as equações gerais, dá para trabalhar sempre, certo? Não é tão difícil, pelo menos eu acho, né? Memorizar, ou pelo menos entender isso, tá? Na próxima aula, pessoal, eu volto aí, né? E vou fazer pelo menos uns 2, 3 exercícios sobre isso aqui. Legal? Sobre deformação total, né? E assim por diante. Legal? Bom, pessoal, então eu espero que tenham gostado. Essa aula é só, certo? Antes de eu finalizar, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, né? Dá lá o gostei, por favor. Ajude a divulgar o canal, eu agradeço muito. É isso aí, pessoal. Até mais.